Gênesis 1, vamos ler no versículo 11. Gênesis 1, no versículo 11. Diz assim: e determinou que a terra seja coberta com todo o tipo de vegetação. Deixa eu comparar aqui uma tradução, meu irmão, rapidinho. Olha nessa tradução aqui, olha aí na tela, ó. E disse Deus: produza quem? A terra. Então, Deus falou para que a terra fizesse o que, irmãos? Produzisse. Produzisse o que? Erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu. Então, quem produziu? A terra. A terra produziu erva. Erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Presta atenção, irmãos. Esse tema aqui apresentado nesses dois versículos é o tema da origem. O nosso propósito ele está muito relacionado à nossa origem. E aqui nós temos a descrição bíblica sobre a origem, não da terra, mas a origem da vegetação que cobre a terra. E segundo o texto de Gênesis, a origem da vegetação é quem? A própria terra. Então o Eterno disse para que a terra produzisse. Então nós poderíamos afirmar que quem produziu a vegetação que há sobre a terra não foi Deus. Quem produziu a vegetação que há sobre a terra foi a própria terra. Agora, é claro que em última instância foi Deus quem produziu todas as coisas. Porque embora eu afirme que quem produziu, não eu, mas o texto, quem produziu a vegetação não foi Deus, mas a terra, aí nós podemos regredir um pouco e perguntar: e quem produziu a terra? Deus. Então, Deus é a fonte de todas as coisas. Se eu perguntar para alguém qual é a origem daquela árvore que está ali fora, a resposta seria: é uma semente. E qual é a origem da semente? Uma outra árvore. E qual a origem dessa outra árvore, de onde veio a semente? Uma outra semente. E qual a origem dessa outra semente que produziu essa outra árvore, que deu a semente que produziu essa árvore que estamos vendo? Outra árvore. Então se a gente for regredindo, a gente vai chegar na primeira árvore. E quem produziu essa primeira árvore? A terra. E quem produziu a terra? O Eterno. Então é correto afirmar que Deus é quem é a fonte de onde tudo foi gerado, de onde tudo foi criado. Tanto assim que é dito que Ele é o princípio de todas as coisas. E o fim, o propósito de todas elas. Mas a vegetação, por outro lado, tem sua origem não em Deus, mas a princípio a vegetação que cobre a terra tem a sua origem na própria terra. E é por isso que ao retirar uma vegetação da terra, o que acontece com ela? Ela morre, porque a origem dessa vegetação é a própria terra, de onde ela veio. Então ela não tem vida fora de sua origem. Agora vamos ver o homem, segundo o texto de Gênesis. Vai para o capítulo 2. Deixa eu voltar para King James. Capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor modelou o ser humano a partir de onde? Do pó da terra. Opa, peraí, então quer dizer que a origem do homem
é a terra? Em parte, sim. Por que eu digo em parte? Porque essa parte, isso que foi criado do homem a partir da terra, é apenas uma parte dele. Amém? Você está aí ou não? Então, qual parte do homem foi criada a partir da terra? O corpo. Tanto assim que todas as vitaminas, nutrientes necessários para o seu corpo, vêm da onde, irmão? Vem da terra. Minha sogra chama a natureza de a farmácia de Deus. Porque tudo que o teu corpo precisa é encontrado na própria terra de onde originou-se o corpo do homem. Mas o homem é só corpo? Não. Então, parte do homem foi criada a partir da terra. E uma palhinha de hebraico aqui, como eu disse, vocês vão aprendendo junto comigo. A palavra, o nome dado ao primeiro homem foi qual, irmãos? Adão. Adão é a tradução para o português, em hebraico é Adam. E a palavra terra em hebraico é Adamá. Então, é Adam, porque veio da Adamá. Percebe a relação? Então, a raiz do nome do primeiro homem, a raiz do nome é a mesma da palavra terra. Se você for ler em português, Adão, terra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se você for ver no hebraico, terra é Adamá, e o nome do primeiro homem é Adam. Quer dizer, está já óbvio que há uma ligação entre as duas coisas, porque o primeiro homem veio a partir da terra, mas a parte física do homem veio a partir da terra. E o erro, o problema das pessoas, da sociedade e do mundo em que vivemos, é que as pessoas perderam a consciência de que não são apenas corpo. E é por isso que muitos, por perderem o entendimento de que são apenas corpo, né, ou acreditarem que são apenas corpo, não se preocupam com outra coisa que é muito mais importante do que o corpo. E o que designa a importância é a origem. A origem do corpo é a terra. Então o destino dele também vai ser o quê? A terra. Mas o homem não é só corpo, vamos ver? Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila. Agora olha só. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Na tradução da King James não fica tão claro a palavra, uma das palavras-chave aqui nesse versículo, então eu vou apresentar na corrigida. Olha aí na tela. Como é que está ser vivente lá no final? Alma vivente. Então diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito o quê? Alma. Então, enquanto eu digo que o que veio da terra foi o corpo, o homem, embora tenha tido o seu corpo originado a partir da terra, ele não é só corpo. Agora aqui diz o texto que o homem recebeu o quê? Uma alma. E enquanto o corpo tem sua origem na terra, a alma tem a sua origem aonde? Em Deus. Tanto que para pôr a alma dentro do homem, como é que Deus faz? Sopra aí. Vai gente. Sopra forte aí, vai. Vai. A gente não aguenta nem soprar, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão ruins, hein? O que você tem que fazer para soprar, meu irmão? Isso aqui é didático, gente. Eu não estou brincando aqui não, meu irmão. Estou usando uma didática aqui, me ajuda aí. Sopra aí, vai. O que você tem que fazer? Não é só força. Antes de você soprar, você tem que inspirar. O sopro, então, vem da onde? De dentro de você. Então a alma teve a sua origem de dentro do próprio Eterno.
a alma tem a sua origem em Deus. Por isso o salmista diz: a minha nefesh, a minha alma, tem sede de Deus. Assim como uma erva que teve a sua origem na terra anseia por ela, a alma que teve a sua origem em Deus anseia pelo quê, meu irmão? Por Deus. O Eterno puxa de dentro de si. E para que fique didático, foi usada a expressão sopro, tanto que a palavra ruach, que é a palavra para espírito, também é a palavra para sopro, que ele colocou de dentro dele algo dentro do homem. E olha que tremendo, meu irmão, toda a criação Deus fez falando, mas a sua alma, o seu corpo, ele fez modelando com as mãos, e a sua alma ele não fez falando, ele criou soprando. Tem gente aqui que não aguentou nem soprar, já está cansada aí de ter soprado. E a ideia é essa: para falar, e cientificamente falando, as mulheres são prova disso, que pode falar muito e não se cansa. Porque cientificamente falando, o número de palavras ditas por uma mulher ultrapassa em muito o número de palavras ditas por um homem em um dia. Tanto que tem um restaurante lá que, ao invés de colocar banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro masculino, uma porta estava assim, blá, e a outra estava blá, 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 blá. Então você já pode entender qual que é o dos homens. Mas vocês são prova, mulheres aí, que vocês podem falar e não se cansa. Mas e soprar, irmão? Soprar cansa. O que é isso? O que eu quero dizer aqui? Não perde o foco não. O que eu quero dizer aqui? Que o esforço do Eterno para criar sua alma foi maior do que o esforço para criar toda a criação. Deus colocou um esforço na alma que Ele não colocou na criação. O melhor que Deus tem, Ele colocou aonde? Dentro de você, meu irmão. O melhor que Deus tem, Ele colocou em nós. Ele não colocou no macaco, não colocou no cachorro, não colocou na planta, Ele colocou no homem. Embora Ele tenha feito toda a criação falando, Ele modelou o corpo com suas mãos e colocou a alma soprando. A ideia é: eu coloquei no homem o melhor que eu tinha, e dentre tudo que Ele criou, o que há de melhor foi a alma. Tanto assim que Yeshua afirma: o que dará o homem em troca de sua alma? E Yeshua faz essa pergunta: o que dará o homem em troca de sua alma? E aí você pensa: bom, para eu dar minha alma em troca de alguma coisa, então essa outra coisa tem que valer mais do que a minha alma. Mas Yeshua faz essa pergunta um tanto irônica: o que vai dar o homem em troca da sua alma? Ou seja, não tem nada que seja mais valioso do que a sua alma. Por isso Yeshua também afirma: de que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Sua alma. E por muito menos as pessoas estão perdendo a alma. Não é nem pelo mundo inteiro. Satanás não precisa nem oferecer o mundo inteiro. Só oferecer um adultério, a pessoa já troca a alma dela. É, pouca coisa. O mundo inteiro já é pouca coisa. Imagine o mínimo disso. Se oferecer uma oportunidade de emprego, onde a pessoa vai ter que se corromper seu caráter, ela troca a sua alma por um salário melhor. Troca por muito menos. E aí, as pessoas no último dia que vão se dar conta que aquilo pelo qual elas trocaram sua alma estava muito distante do valor que tinha a sua própria alma. E aí elas vão entender o prejuízo que é
trocar qualquer coisa que seja pela alma. Tanto assim que o Eterno deu para restaurar e salvar a alma, Ele deu o quê? O que o Eterno deu em troca da alma do homem? Seu filho, o próprio Machia, o próprio Eterno se deu, sacrificou-se para que o homem não pereça, mas receba a vida eterna. Isso porque, segundo capítulo 6 de Gênesis, vai para o capítulo 6, no versículo 3, diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Deixa eu ver outra tradução aqui. Eu não estou na King James. Deixa eu voltar. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. O que eu quero que você observe nesse texto é o seguinte: por causa da malignidade. Presta atenção. O Eterno dá ao homem a alma, dá ao homem a nefesh, e por causa da malignidade, Deus faz o quê? Tira. Então nós perdemos a nossa alma pela malignidade, pelo pecado. Vamos nos tornando malignos. E hoje nós observamos as coisas horríveis praticadas pelo ser humano, e a única conclusão que podemos chegar é: essa pessoa não tem alma. E em alguns casos poderíamos dizer isso. Um homem que tira a vida de outra pessoa pelo simples desejo de tirar a vida de uma outra pessoa. Pessoas que cometem abuso, oprimem, são pessoas que por causa da malignidade vão perdendo o que, irmãos? Sua alma. Por causa da malignidade, o Eterno disse: o espírito que eu lhe dei não estará mais com o ser humano. Agora vamos para João 20. João capítulo 20, no versículo 21. Yeshua já havia aqui ressuscitado, mas não tinha ainda subido aos céus. Então vamos ver, ó. E Jesus lhes disse mais uma vez: Shalom Aleichem, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, fez o que, irmãos? Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito, o Ruach, o Espírito Santo. Vamos parar aqui porque depois ele vai designar a missão dos discípulos. Eu quero relacionar esse versículo, e essa é até uma observação que o obreiro Antônio compartilhou comigo há um tempo, a relação desse versículo com o que nós lemos em Gênesis. Deus modela o corpo do homem a partir da terra, mas sopra no homem o seu espírito, formando nele a alma. Em Gênesis 6, por causa da malignidade, o Eterno disse: o espírito que eu dei não permanecerá com o homem, eu vou retirar dele por causa da malignidade. Mas aquilo que o homem perdeu por causa da malignidade, Yeshua está fazendo o que aqui? Devolvendo. Olha a relação do que Yeshua faz com os discípulos com o que o Eterno faz com Adão. O que Deus está dizendo para você nessa noite, meu irmão, é que aquilo que o pecado tentou tirar de você, o Espírito de Deus, Yeshua quer devolver. Ele quer que você receba o Espírito que a malignidade quis que você perdesse, ou quem sabe até perdeu.
pecados que você cometeu, um passado de transgressões que você teve, que fez com que você perdesse o Ruach, que você perdesse o Espírito, e você já não tem mais a presença de Deus, já não sente mais a presença do Eterno. Mas Deus está dizendo nessa noite que aquilo que você perdeu pela malignidade, Yeshua quer devolver para você, soprando sobre você, como o Eterno soprou sobre Adão, e Ele deu. Por isso ele fala: recebei o Espírito. Aqui há o recebimento. Aqui é o que acontece, aqui é onde acontece o novo nascimento. O que é o novo nascimento? É o nascer para o eterno, nascer para as coisas de Deus. Assim como o corpo do homem sem o sopro de Deus estava morto, assim a pessoa sem o Espírito do Eterno está morta para as coisas do Eterno. Assim é retratado o ímpio. O ímpio, segundo as Escrituras, meu irmão, é retratado como um morto. Para Deus, o ímpio está morto. Ele pode construir, ele pode conquistar, ele pode se relacionar, ele pode fazer muitas coisas nesse mundo, mas para Deus ele está morto. Essa é a condição do ímpio ao Senhor. É um morto. Mas quando Yeshua sopra e a pessoa recebe o Espírito, então aí é que começa a vida. É aí onde a vida de Deus começa a fluir. A pessoa se desperta para as coisas de Deus. Porque aqui o que acontece é o recebimento. Nós vamos observar lá em Atos que Yeshua vai dizer para eles ficarem em Jerusalém para serem revestidos com o Espírito Santo. Apesar disso, eles deveriam esperar para se revestirem do Espírito. Jesus já tinha soprado sobre eles. Então aqui é um primeiro estágio da atuação do Espírito, onde a pessoa recebe. Presta atenção. E qual é a característica de uma pessoa que recebeu o Espírito? Não de uma pessoa que está cheia, mas que recebeu. Ela se despertou, primeiro, convencendo-se do seu pecado, segundo Yeshua disse que o Espírito convenceria a pessoa a princípio do quê? Do pecado. Então quando a pessoa começa a ficar incomodada com o pecado, já é um sinal que Yeshua fez o que com ela? Soprou. Ela começou a acordar. Ela começou a despertar. Agora, enquanto ela ainda não recebe sequer o Espírito de Deus, sequer recebe o Espírito, ela não se desperta. Ela está caminhando para a morte e não sabe. Na verdade ela já está morta e não sabe disso. Então ela se desperta. É Yeshua soprando nela para o recebimento do Espírito. Eu vivi isso. Foi quando os lugares aonde eu ia com o objetivo de praticar a carnalidade começaram a não me causar uma euforia, mas uma angústia. Comecei a ficar angustiado. Comecei a ficar incomodado. Amizades com quem eu caminhava, que eu vivia para cima e para baixo, comecei a ficar incomodado. Estava ainda no pecado, mas o pecado já estava começando a me incomodar. Enquanto os que à minha volta estavam mortos, não tinham nenhuma consciência da gravidade do que faziam, na verdade até ficavam felizes. Hoje nós vamos à droga, hoje nós vamos adulterar, hoje nós vamos, enfim, se alegram na prática do pecado. Isso começou a me causar uma tristeza, uma angústia, um incômodo. Já era o que, meu irmão? O Espírito de Deus. Então o Espírito me convencendo. E assim que o Espírito convence do pecado, a pessoa que o recebe, o Espírito também a convence de Cristo. Segundo, eu só vou pôr aí na tela, mas segundo o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 3, diz assim: portanto eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser por quem?
pelo Espírito Santo. Então, quando a pessoa se convence do pecado pelo Espírito, o mesmo Espírito vai convencê-la de que Jesus é aquele que vai restaurá-la de seu pecado, que vai recuperá-la, salvá-la, restaurá-la, ou seja, a convence de que Yeshua é o Senhor. Por isso, esse nível do recebimento do Espírito, acredito eu que todos aqui já recebemos. A não ser que haja alguém aqui entre nós que ainda sequer tenha confessado Jesus como Senhor. Mas se para você Yeshua é o Messias, é o ungido de Deus, é o Senhor, é o seu Redentor, não é Maria, não é Paulo, não é um apóstolo, não é um profeta, não é uma profetisa, mas se para você o Senhor é Yeshua, se para você já está claro que o único intermediador entre Deus e os homens é o Messias, então, meu irmão, você já recebeu o Espírito. Porque se você não entendeu isso ainda, nem o Espírito você recebeu. E aí a pessoa sem o Espírito, ela vai atrás de Maria para interceder por ela, vai atrás de algum profeta que tem aí por aí para que interceda por ela. Mas a pessoa que recebe o Espírito, ela só tem olhos para um. Para ela, Senhor é só quem? Só Yeshua, não tem outro. Para ela, intermediário é só o Messias, Yeshua, não tem outro. Para alguns é Jesus e também outros, mas para quem recebeu o Espírito é só Yeshua e não outro. Então, se isso está claro para você, meu irmão, celebre, porque você já recebeu o Ruach, já recebeu o Espírito já está operando em você, diga glória a Deus. Mas nós precisamos ir para um outro nível. Vamos para Atos 2. Atos 2, no versículo 1. Diz: e ao completar-se o dia de Shavuot. Não, pastor, que Shavuot? É Pentecostes. É a mesma coisa, meu irmão. Shavuot hebraico e Pentecostes grego, que é a festa das semanas, a festa onde o povo de Israel recebe a Torá. Ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, olha aí, ó. De repente veio do céu um barulho, de novo, semelhante a um vento, como? Soprando. Mais uma vez, uma manifestação do Espírito através do quê? Sopro. Por isso nós cantamos, né? Sopra em nós, Espírito. Porque é o sopro. Nós estamos falando, Senhor, nós queremos aquilo que está em Ti. Nós queremos aquilo que vem de Ti, nós queremos aquilo que só o Senhor pode dar, nós queremos o Seu Espírito, o Seu sopro. Veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram como, irmãos? Cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Então Jesus os ordenou a permanecerem em Jerusalém, não para receberem o Espírito, porque isso já havia acontecido antes dele ascender aos céus, mas para serem o que, irmãos? Cheios do Espírito. E é o que você que já recebeu o Espírito precisa. Você precisa se tornar cheio. Para que isso aconteça, Paulo vai nos dar uma instrução em Efésios 5. Vai lá, Efésios 5. Efésios capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 18.
E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Diga, deixai-vos encher pelo Espírito. Fica claro que para se tornar cheio do Espírito, depende não do Espírito, mas depende de nós deixarmos que isso aconteça. Isso fica claro, nós já falamos isso aqui muitas vezes, e até inclusive muita coisa que eu estou trazendo aqui hoje, eu estou relembrando muitas coisas que já foram ditas aqui nesse púlpito. Mas quando nós lemos o texto que diz deixai-vos, nós entendemos que do que dependesse do Espírito de Deus, todos nós já estaríamos como, irmãos? Cheios. Mas não depende do Espírito de Deus, depende agora de nós permitirmos ao Espírito nos encher. Isso aconteceu em Atos, com a igreja toda reunida em oração. Ali, irmãos, eles estavam dizendo: o Espírito pode nos encher, nós queremos. E Paulo vai nos dar algumas instruções sobre como isso deve acontecer. Olha no versículo 19. Como nos deixar nos tornar cheios do Espírito? Como? Falando entre vós com salmos. Vamos parar aqui por enquanto. Falando entre vós. Então não se trata daquilo que eu falo a Deus apenas, mas daquilo que falamos entre nós. Ou seja, presta atenção, irmãos, as conversas que rodeiam a igreja podem estar permitindo ou impedindo o Espírito do Eterno nos encher. Então imagine, por exemplo, nós nos reunimos aqui como igreja, nós chegamos, alguns conseguem chegar antes do culto, outros, apesar de não conseguirem ainda, com toda a dedicação e esforço, vêm para o culto. Mas imagine, por exemplo, num ambiente como esse, onde nós estamos aqui porque queremos nos tornar cheios do Espírito Santo, mas antes do culto as conversas que rodeiam este lugar sejam conversas de maledicência, de falsos julgamentos, de frivolidades, coisas. Não que haja problema em falar de assuntos diversos, mas as conversas que rodeiam o seio da igreja podem estar sendo um empecilho para o Espírito de Deus enchê-la. Então imagina a pessoa que antes do culto está ali e está fofocando de todo mundo, está falando um monte de besteira, aí começa o culto, ela: agora eu vou me encher do Espírito. Vai? Não vai. Então as conversas, irmãos, que é entre nós. Há um ditado, eu não sei se eu vou conseguir reproduzi-lo aqui, mas eu poderia pelo menos tentar, que é o seguinte: o ímpio fala sobre pessoas, o ímpio fala sobre pessoas, o pecador fala sobre coisas, e o justo fala sobre o eterno. Mais ou menos assim. Então, do que nós falamos, e eu fico feliz quando alguns irmãos entre nós conseguem trazer para as suas conversas a Bíblia. É muito interessante. Está conversando e alguém diz: é igual está escrito naquele texto, né, fulano? E aí, se a roda for composta por pessoas convertidas, então todo mundo ali vai começar a permitir que a conversa seja conduzida pela palavra. Porque se a roda for composta por escarnecedores, se você tenta trazer um verso bíblico, tenta trazer algo bíblico para a conversa, irmão, é a melhor forma de você espantar escarnecedor. Você percebe que a conversa vai caminhar para lachoncará, para fofoca, para maledicência, porque não presta? Traz um versículo, irmão, que se a pessoa não estiver interessada, rapidinho ela vai deixar você falando.
Mas se a pessoa estiver interessada e for alguém que gosta, que se interessa pelas coisas do eterno, a conversa vai se conduzir a partir daquele texto, daquela palavra, que é o que ele está dizendo aqui, né? Falai entre vós com salmos, ou seja, traga a Bíblia para as suas conversas. E não, repito, não que seja um problema falar de outros assuntos. Nossa vida é rodeada por diversas coisas, mas ter o critério de, em tudo que realizarmos, nos pautarmos pela palavra, e principalmente as conversas que rodeiam a igreja, né? Porque ele fala falando entre vós, entre a igreja. E aí ele vai dizer mais: com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então já sei, pastor, para eu me tornar cheio do Espírito Santo, eu tenho que fazer parte do ministério de louvor. Quem diz que louvar a Deus é missão do ministério de louvor? O ministério de louvor, irmãos, a missionária sempre instrui que o objetivo é que a voz de quem está cantando aqui desapareça, para que o que apareça seja a igreja louvando. Eu vou para o show da fulana de tal, quero ouvir ela cantar, gosto de ouvir ela cantar. Embora muitos cantores de música cristã tenham o cuidado de não permitir que seja levado a isso, na prática as próprias pessoas caminham para isso. Eu vou ouvir a pessoa cantar. Teve até uma cantora cristã, a Isadora, que ela teve que interromper o show. Falou: gente, para, vocês não vieram aqui me ouvir cantar não, sou artista não. Nós viemos aqui louvar a Deus. Então para de ficar olhando para mim, fecha os teus olhos, vamos louvar a Deus. Porque essa ideia de que eu estou aqui para que alguém ore, para que alguém louve, para que alguém faça, é a ideia do futebol, né? Eu vou lá assistir o jogo da arquibancada. Não, irmão, você entra para o campo, você está aqui para entrar no campo também, amém? Você está aqui para louvar ao Altíssimo. Então, você quer ser cheio do Espírito de Deus? Aproveite os cultos, irmãos. O louvor que nós cantamos é só para conduzir. É só para conduzir, para ver se destrava. Porque senão, meu irmão, é difícil, eu sei, é difícil. Sua mente às vezes não consegue se concentrar, seu coração está voltado para outras coisas, que é o que Paulo está falando aqui. Louvando de quê? De coração. Então já é difícil realmente abrir a boca para louvar a Deus. E dos que abrem a boca para louvar a Deus, ainda é difícil estar fazendo isso como? De coração. Então por isso que são um culto ou outro que flui. Porque é difícil, gente. As pessoas chegam aqui, o coração está pensando na dívida que ela não pagou, no problema que ela está passando, na pessoa que falou mal dela. O coração está em tudo, menos em Deus. E é o que o profeta Isaías corrigiu: vocês me louvam com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim. Então, é com as duas coisas, com a boca e com o coração. Vamos estabelecer isso aqui também. Não, eu vou louvar a Deus em pensamento. Aí, meu irmão, vai para um templo budista lá participar dos rituais de meditação. Lá que você vai ficar lá em estado de meditação, esvazia sua mente. Você não está aqui para ficar meditando em pensamento, você está aqui para abrir tua boca e louvar a Deus. Diga glória a Deus, meus irmãos. O que Salmo fala? Tudo que tem fôlego, faça o quê? Louve. Então o louvor requer que você use o quê? Teu fôlego, meu irmão. Que você fale, que você cante, que você abra a tua boca. E nós falamos isso domingo passado: o Espírito nos auxilia, porque não sabemos orar. Então você começa a orar e o Espírito te auxilia. Agora, se você não ora, o Espírito te auxilia. Inclusive há um texto de Salmos, só vou citar aqui,
Está no Salmo 86, mas eu anotei o versículo errado, então só vou citar. Mas está no Salmo 86, que diz: abre bem a sua boca, e eu te encherei. Então, é justamente essa ideia, né, de você faça o mínimo de esforço possível. Pastor, meu coração está longe, mas pelo menos com a boca eu estou tentando. Até que seu coração comece a estar de acordo com aquilo que sai da tua boca. E aí nós vamos observar mais aqui no versículo 20. Cotidianamente, dando o quê? Graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a murmuração também impede você de ser cheio do Espírito. Quer que o Espírito te encha? Faça o quê? Dando graças por tudo, e agradecer ao Eterno por tudo. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, o que também é difícil. Mas aqui no 20 eu queria enfatizar mais uma coisa, que diz: cotidianamente, diga, todos os dias. Ou seja, ser cheio do Espírito de Deus requer não apenas 1 hora de culto, 2 horas de culto, requer uma busca diária, todos os dias, dando graças a Deus, louvando o Eterno, bendizendo o Eterno, todos os dias, cotidianamente. Sobre nos tornarmos cheios do Espírito, nós vamos observar segundo o que Pedro diz, né? Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, eu só vou citar aí na tela, diz assim: escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra, diga obra, santificadora do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Veja, o Espírito tem uma obra santificadora. Então, na medida em que você vai se tornando cheio do Espírito, irmão, é na medida em que o Espírito vai te santificando. O que significa a palavra santo? 1, 2, 3 já. O que significa a palavra santo? Separado. Não sei se eu já falei isso aqui, então vocês estão desculpados, mas separado. A palavra santo, kadosh, significa separado. Então, a obra santificadora, ou seja, o Espírito vai te separando, ou seja, te tirando, te separando das coisas profanas para as coisas sagradas. Por isso o texto fala, obra santificadora do Espírito para a obediência. É na medida em que você vai se tornando cada vez mais dedicado às coisas do Eterno, às coisas de Deus. Agora em Atos 4, só vou citar também na tela aí, pós do horário, mas Atos 4, no versículo 31, diz assim: e assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram, agora como, irmãos? Plenos do Espírito Santo, e com toda a coragem saíram, anunciando a palavra de Deus. João 20 eles recebem, Atos 2 eles se tornam cheios, Atos 4 agora estão como? Plenos. Irmão, é nesse nível aqui que só a sombra de Pedro vai curar enfermos. É nesse nível aqui que a pessoa transpira unção, ou seja, ela está plena. É nesse nível aqui que as coisas desse mundo já não a abalam mais, porque Hebreus, presta atenção, sobre o lugar ter tremido,
A princípio, literalmente, é algo sobrenatural, né? Eu nunca vi isso acontecer, mas aqui diz que aconteceu, o lugar tremeu. Mas Hebreus diz o significado simbólico do que é o eterno abalar um ambiente. Hebreus vai dizer que é para que as coisas que podem ser abaladas sejam tiradas, para que as inabaláveis sejam estabelecidas. Ou seja, no momento que a pessoa se torna plena do Espírito Santo, irmão, aquilo que o diabo conseguia abalar nela já não consegue mais, porque já não é mais ela, é o Espírito. É nesse nível que aquela luta que Paulo descreve em Gálatas 5, o Espírito, ele luta contra a carne luta contra o Espírito. É nesse nível, irmão, que o Espírito já venceu a luta. E por isso esse nível de se tornar pleno do Espírito é um nível que eu não sei se em vida muitos homens conseguiram atingir. Muitos receberam, alguns ficaram cheios, mas plenos já é algo assim de extraordinário. Lá em Colossenses 2, nós temos uma revelação sobre como chegar a desfrutar dessa plenitude. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, vai para 1 Coríntios 12, por gentileza, e eu vou citar na tela Colossenses 2. Primeira Coríntios 12, é o que você vai abrir isso. Abra em 1 Coríntios 12. E aqui eu vou precisar da sua atenção para você entender, senão você vai ficar perdido aí. Então eu quero que você preste atenção primeiro aqui em Colossenses. Então preste atenção aqui em Colossenses. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Presta atenção. Habita em Cristo, mas em que parte de Cristo habita a plenitude da divindade? No corpo. Então, vou perguntar: aonde está a plenitude do Espírito? No corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo nesse sentido que Paulo está falando? Vamos ler o 10, presta atenção. E por estarem nele, que é o... Então Cristo não é o corpo, Cristo é o cabeça. E aí ele vai dizer, por estarem nele, que é o... Claramente Paulo continua usando o símbolo do corpo. Então ele vai dizer assim: a plenitude da divindade está no corpo de Cristo, e desse corpo ele é o cabeça. E quem é o corpo? A igreja. Por isso ele fala, por estarem nele, no plural, por vocês estarem nele, que é o cabeça. Ou seja, Paulo está posicionando a igreja aqui, vocês são esse corpo. Então aonde está a plenitude do Espírito? Na igreja. Presta atenção, meu irmão, para você entender isso aqui. Por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam o quê? A plenitude. Então no 9 ele fala, a plenitude da divindade está no corpo. E no 10 ele diz, vocês receberam essa plenitude, porque vocês são o corpo. Como é que isso funciona na prática? Vamos ler o que significa o corpo em 2 Coríntios 12. E aí eu vou fazer uma pergunta: você é o corpo de Cristo ou você é um membro de Cristo? Individualmente falando, o que você é? Você é o corpo de Cristo ou você é um membro do corpo? Você individualmente é um membro. Eu individualmente sou um membro, não sou o corpo. Eu sou o corpo de Cristo, não preciso da igreja.
Não, você não é o corpo de Cristo. A Bíblia não fala isso. Você é o membro do corpo de Cristo. E a Bíblia fala isso. Aqui em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Tem até um versículo bem direto sobre isso, antes de eu ler como na prática isso funciona. Deixa eu só tentar achar. 1 Coríntios 12. Olha só. Olha lá no versículo 21. 1 Coríntios 12, no versículo 21. Usando essa ideia do corpo, ele fala assim: o olho não pode dizer ou ordenar à mão, não tenho necessidade de você. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros em que nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Ah, aqui, pastor, pronto, eu sou o corpo. Não, vós sois o corpo, e cada pessoa entre vós individualmente é o quê? Membro desse corpo. É aqui o versículo que eu queria citar. Então, vós, plural, é o corpo. Você, individualmente, é o membro. Então, essa ideia de que não preciso da igreja, não preciso dos membros do corpo, porque eu sou o corpo, é mentira. Mas, pastor, o senhor disse que a plenitude do Espírito habita no corpo. Quer dizer que habita na pluralidade dos irmãos. De que forma? Olha só. Não que o Espírito, segundo Paulo vai explicar aqui, não que o Espírito vai derramar tudo dele em uma única pessoa, mas ele vai derramar tudo dele dividindo entre os irmãos, e na união dos irmãos vai se manifestar a plenitude do Espírito. Quem entendeu, meus irmãos? Então vamos ver isso aqui, ó. Existem, versículo 4, volta aí. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Conforme quem deseja, a pessoa ou o Espírito?
O Espírito. Por isso nós afirmamos, não há a necessidade ou a obrigatoriedade de que todos, para que de fato se mostrem cheios do Espírito, tenham que falar em línguas. Não é. Quem é que dá o dom conforme deseja? O Espírito, conforme ele deseja. Então não é você que controla o Espírito, é o Espírito que governa, meu irmão. Então se eu disser, não, você só pode provar que tem o Espírito se você falar em línguas. E se o Espírito não quis te dar o dom de língua, meu irmão? Não, tem que dar, pastor. Mas quem diz que é você que ele vai fazer conforme você deseja? E Paulo vai usar a lógica do corpo. Se o corpo inteiro fosse mão, onde estaria o pé? Ou seja, se houvesse um único dom em todo mundo, e os outros dons? Quer dizer, não haveria a plenitude do Espírito. Então, como que a plenitude do Espírito se manifesta no corpo? Quando juntos, irmãos, o Espírito se manifesta de maneiras diferentes em cada irmão, mas juntando os irmãos, nós encontramos todos os dons do Espírito. Não em uma única pessoa, mas distribuído num único corpo que é a Igreja de Cristo. E por isso, Salmo 133 vai dizer que quando os irmãos estão unidos, é agradável ao Senhor, e é como o óleo. Olha que tremendo. Vamos ler, eu vou citar aí na tela aí. Salmo 133. Vai dizer assim: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Mas aqui, irmão, a ideia é unidade, amém? Unidade, união, estão unidos, estão juntos. Deixa eu ver como é que está na corrigida. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Olha só que interessante, a unção que está no cabeça vai descendo para onde? Para o corpo. De que forma? Como que a igreja recebe essa unção, irmão? Unida. Diga, a unção flui na união. Quando há divisão na igreja, não há plenitude do Espírito nela. Mas quando há união na igreja, o Espírito tem a liberdade para manifestar a sua plenitude. A plenitude do Espírito atua na igreja. Fique de pé no seu lugar.